Salve, salve família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Mineiro. Último dia do ano, vamos falar bastante de Vasco aqui, então já sente aí na sua poltrona, pega aquele snack, uma cervejinha, um refrigerante talvez. Vamos aproveitar aqui para falar bastante. Bom, tivemos esse ano o fim do Vasco Associativo e a criação da Vasco SAF, melhor dizendo, né? Fim do Vasco Associativo não. O fim do poder do Vasco Associativo sobre o futebol, que é o principal, que é o carro-chefe do clube, né? Então por isso que a gente acaba dizendo que, entre aspas, o clube associativo morreu. A gente não pode esquecer também que o clube associativo tem 30% da SAF ainda, por mais que a intenção muito provavelmente seja vender aí pelo menos mais 20%. E esse ano tem eleição também, né? Vamos ver muito Levenciano, bastante Júlio Brandt, Osório. Quem mais que deve pintar por aí? Um Sérgio Frias, talvez? Ah, nunca duvide da política do Vasco, né? E pouca relevância, né? Claro, ainda tem 30% ali para vetar alguma coisa mais importante, né? Tem que ter sempre 10%. Mas enfim, agora o nosso futebol está entregue à SAF e 70% da SAF pertence a 777 Partners. E cara, a gente já começa a ver algumas diferenças bem nítidas, né? A gente se acostumou a ver o Vasco no noticiário. Eu mesmo aqui no canal falei muitas vezes sobre salários atrasados, né? Era um saco, mas é uma coisa que a gente tinha que falar, pegar no pé do clube, para o clube se virar e colocar tudo em dia. Principalmente, cara, quando era funcionário, né? Aí é pior ainda, porque, pô, tem gente que ganha um salário mínimo, né, cara? Sustenta ali uma casa, ajuda a sustentar uma casa. E de repente você fica 3 meses sem receber no fim do ano, sabe? Nossa senhora, é desumano, é escroto pra caramba, né? Vamos falar português claro aqui. E isso foi fruto sempre de incompetência, de político que prometia os caralho na campanha, ganha eleição, e aí, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco tá quebrado, o Vasco não tem fluxo de caixa. E era sempre isso, né? Aí a gente via também contratos muito esquisitos, para dizer o mínimo, né? De jogadores que renovavam com aumento de salário, mas não tendo jogado nada. É jogador que é vendido pro exterior e o dinheiro ninguém sabe, ninguém viu. Enfim, muita maracutaia, né, cara? Muito jeitinho. Então, acho que essa foi uma das principais razões que eu não votei, eu não tinha direito a voto, mas eu fui a favor da SAF abertamente. Muito por isso, cara, pro Vasco se organizar. Porque anos e anos com a mesma política se afundando cada vez mais, né? Não tinha como dar bom. Então, a gente viu muito salário atrasado, agora o salário está em dia. Se não me engano, já são 9 ou 10 meses seguidos de salário atrasado, são 9 meses de salário em dia, perdão, que o salário não é atrasado, né? Então, isso já é uma diferença muito sensível. A gente viu recentemente o caso do Maxi Lopes, né? Que, transfer ban, não sei o que. O Vasco rapidamente já entrou em contato com o Maxi para saber como que é para fazer o pagamento, se no processo, se não é no processo, enfim. Negociar ali com o Maxi, terminar essa parada que começou lá na gestão do Campilo, né? Foi onde o Maxi Lopes passou pelo Vasco. E antes não, antes a gente vinha penhora, aí o Vasco fica travado, aí o Vasco, umas notícias de que Taça da Libertadores vai ser penhorada, né? A réplica da Libertadores, não sei o que vai ser penhorado, São Januário, aí começa, né, cara, noticiário explodindo. Isso pro mercado é horroroso, né? Tipo, o mercado olha pro Vasco e fala: Meu Deus do céu, coitado dos caras, né? Que dó. E de repente, não, cara. De repente a gente já chega e paga 2 milhões de dólares num jogador, no Pedro Raul, né? Eu vou deixar pra falar de reforço mais pro fim, mas só lembrar aqui, né? Quanto tempo o Vasco não pagava por um jogador? A última vez foi lá em 2011, quando o Vasco comprou o Diego Souza, né? Claro, teve aí as compras do Palácios, que já foi na
na SAF. E teve Galarza, MT, mas foram compras muito pequenas, né? Compra de 500 mil reais. Não chegaram nem a R$ 1 milhão. Então, não se compara, né? Você chegar e já de cara fazer 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. O Léo foi 16 milhões. Então, você junta os dois, 26 milhões e meio de reais. Então, assim, é uma coisa completamente fora do que a gente estava acostumado a ver. Você pode até discutir, mas o Mineiro, o Léo vale isso, não vale, a 777 está certa, não... Cara, eles vão errar em contratação, né? Se você considera que foi um erro, pode se acostumar que não vai ser a primeira vez. Nenhum clube contrata 100%. Pega o Palmeiras aí, o Palmeiras contratou gente que não é aproveitado, o Flamengo contratou gente que não é aproveitado. Então, vai acontecer. O que eu tô me referindo é a diferença de investimento. Isso aí a gente não via há muitos anos. Era sempre o jogador que estava encostado em algum clube e aí terminou o contrato. Aí o Vasco ia lá e contratava de graça. Ou o jogador que, sei lá, o Atlético Paranaense contratou, não vingou e ainda tem 6 meses de contrato e o Atlético não vai contar com ele. Empresta lá pro Vasco. Entendeu? Ou um garoto, né? Um garoto aí do Madureira, um garoto do... né, um pacotão do Resende. Sempre tinha essas paradas, cara. E de repente não. Vice-artilheiro da Série A. Tem que pagar em dólar pro clube japonês. Vamos lá e vamos comprar, né? E então eu já vejo bastante diferença. A questão do Andrei, muita gente falando que vendeu mal, e eu concordo. Eu acho que 12 milhões e meio de euros foi bem abaixo, mas se você contextualizar tudo, até que o Andrei poderia já ter até saído de graça, né? Se ele não renova o contrato ali, acho que foi mais ou menos no meio do ano, poderia estar saindo de graça agora no fim do ano, né? Assinando pré-contrato e tal. Então, contextualizando, eu acho que foi uma boa venda, né? O Vasco poderia ter saído sem nada. E isso pra mim, cara, eu vou te falar, não é mais importante. Antes era importante porque o dinheiro ia pras mãos dos caras aí, né? Agora vai pra mão do dono, cara. O mesmo cara que tá pagando 27 milhões aí pra comprar jogadores vai embolsar esse dinheiro. Então, o que ele vai fazer com esse dinheiro pra mim, não tô nem aí. Eu quero é ver o investimento que ele prometeu, que tá em contrato, inclusive, né? Tá previsto em contrato. É isso que eu quero ver. Se os caras vão acertar ou não, não tem como a gente ter bola de cristal, tem que esperar. Eu acho que o começo é bom. Não é ótimo, excelente, não é isso. Não é pra empolgar, mas também não é essa porcaria que muita gente tá falando. Tipo, nossa, só contratação bosta. Não, pô, peraí, não é assim também. Um zagueiro titular de São Paulo, um lateral esquerdo titular do Corinthians. Dois clubes que estão numa realidade diferente da do Vasco há algum tempo. Que são um clube top 5 do Brasil também. E estão numa outra realidade. Do top 5 Brasil torcidas hoje, a realidade pior é a do Vasco, gente. A gente tem que ter essa noção. A gente não pode... a história do Vasco. Pô, a história do Vasco é maravilhosa, eu tô ligado. História mais linda do futebol. Se for falar de história, aí sim, cara, você pode bater no peito e falar, pera aí, aqui é Vasco. Agora, pega os últimos anos, irmão, o nosso desempenho é pífio. É rebaixamento, é meio de tabela na Série A. Teve aquele 2017 ali fora da curva, o Vasco ficou em oitavo, né, com o Zé Ricardo. Pra você ver, melhor colocação dos últimos 10 anos aí, um oitavo lugar, né? E teve o vice-campeonato lá em 2011, ou 2012. Também acho que não foi uma colocação ruim. Mas o desempenho recente é fraquíssimo. Sem clubismo, é fraquíssimo. Dói, né? No vascaíno ouvir, dói em mim falar. Mas a gente tem que falar até para ver se entra logo nesse novo tempo, né? E a expectativa, cara, antes de falar de cada competição, a expectativa é que o Vasco cumpra os discursos, né? O Paulo Brax falou que a gente não vai sofrer mais, o Abel falou que a gente não vai sofrer mais.
e estão batendo na tecla de time competitivo. Pô, junta essas duas coisas. Time competitivo em que o torcedor não vai sofrer mais. É isso que eu espero, pelo menos para esse primeiro ano. Aí, dependendo do desempenho desse primeiro ano, né, 2023, a gente sobe a régua para 2024. Mas não adianta ficar falando 2024 sem viver o 2023. E vamos falar aqui. Estadual, Campeonato Carioca. Caguei. Com perdão da palavra, desculpa. Tá? Desculpa, me excedi um pouco aqui. Mas eu caguei. Campeonato Carioca é um campeonato que não paga premiação há não sei quantos anos. Quando prometeu, não pagou. Aí ano passado parece que nem teve premiação prevista. É um campeonato que é enrolado na questão de transmissão. Saiu da Globo um contrato bom pra caramba pra, né, Vasco e Flamengo. Aliás, Campelo, hein? Saiu do contrato bom pra caramba com a Globo, que os 4 grandes ganhavam 18 milhões. Pra cair agora aí, ó, entendeu? Querendo dar mais dinheiro pro Flamengo. O Fluminense, né, dando aquela lambida, como sempre faz. E só o Botafogo e Vasco que tiveram postura de postura correta, né? Como deveria ser. Perdão. Então, um campeonato, cara, que pra mim não vale a pena mais. Campeonato que não é visto. Campeonato que o torcedor só vai acompanhar as fases finais. Assim, a grande maioria dos torcedores. A gente que é vascracudo, a gente assiste tudo. Mas a maioria dos torcedores só vão assistir na hora que tiver lá nos Até Que Enfim. Então, cara, estadual, pra mim, tanto faz. É claro, né? Tem essa questão da Copa do Brasil agora aí, que o Vasco tem que ficar pelo menos, eu acho que entre os 6, né? São 6 vagas no Campeonato Carioca. E a gente espera sempre uma normalidade que o Vasco avance pelo menos até as semifinais. Agora com essa parada da Copa do Brasil, agora se tornou até uma obrigação, né? Fica ali entre os 4, se der alguma coisinha errada na última rodada, fica ali em quinto e garante essa vaga para a Copa do Brasil. O Campeonato Estadual para mim agora vai ser essa tal dessa vaga na Copa do Brasil, né? Vamos ver se vão manter isso aí também, viu? Isso aí é complicado. Florida Tour nos Estados Unidos. O que eu vou cobrar aqui é o Vasco ter um time até lá. Paulo Brax tem aí 15 dias para trazer mais uns, já anunciamos 4, para trazer mais uns 6. Eu não acho que vai trazer isso tudo, não estou otimista. Mas ele tem 15 dias para isso. Se chegar para viajar para os Estados Unidos sem ter pelo menos um time novo, beleza, o banco de reservas pode ser os remanescentes e a garotada da base. Mas o time, os 11, não vou nem falar titular, porque pode ser que um ou outro seja reserva, mas eu falo os 11 tem que ter. Principalmente goleiro, né, cara? Principalmente questão do goleiro. É isso que eu vou cobrar. E claro, né, não pode passar vergonha lá. Ah, empatou com não sei quem. Ah, perdeu pro River de 1-0. Então não faz a menor diferença. O importante é ir lá, mostrar a marca Vasco no exterior, valorizar a marca internacionalmente de novo, porque a gente sumiu do cenário internacional, essa é a grande verdade. Final da década de 90 a gente estava ali poderoso, com Libertadores e Mercosul de título. Não era só de chegar às fases finais não, 2 títulos. Fora os outros ali que a gente bateu trave, saímos por boca ali numa quarta de final. Enfim. Então, é o que eu espero, é só isso. É mostrar a marca lá e fazer o mínimo, né? O mínimo de um jogo competitivo lá. Se ganhar, melhor ainda. Se ganhar, melhor ainda. Mas, pô, faz a menor diferença. Vamos falar a verdade. Lá é pra ganhar dinheiro. Copa do Brasil. Vai começar lá pro dia 22 de fevereiro. Cara, Copa do Brasil, eu acho que o Vasco tem obrigação de passar as primeiras fases. Até pra 777 ter uma graninha ali, né? As 3 primeiras fases eu acho que você embolsa pelo menos uns 2 milhões. E é um jogador, cara. Entendeu? Você traz um jogador aí,
Não é um jogador top de linha, obviamente, mas você tira uma promessa aí de um time de Série A, entendeu? Um cara que ainda não aconteceu, mas é uma joia, tal, tem potencial. Você consegue comprar um moleque aí que não é tão badalado, né, por 2 milhões. Não pode ser um moleque top de linha, né? Não vai ser, obviamente. Então acho que tem essa obrigação. A hora que pegar uma equipe de Série A, sei lá, o Vasco vai pegar o Palmeiras, o Vasco vai pegar, sei lá, qualquer equipe de Série A aí, o Inter, o Grêmio. Aí, cara, a gente sabe, são 2 grandes equipes, não vai ter muito favorito e o que vier pra frente é lucro. Pra mim, Copa do Brasil é isso. E não podemos cair naquela idiotice de sempre de poupar jogador do Brasileirão pra fase de Copa do Brasil. A gente tem que fazer isso quando a gente tem time pra ser campeão, quando tem reais condições de ser campeão. Aí é inteligente. Agora, todo ano o Vasco vem brigando pra não cair ou vem jogando Série B e cai nessa babaquice de fazer isso. E sempre tá errado. Sempre a gente precisa dos pontos no Brasileirão, do jogo que a gente poupou. Então foca no Brasileirão esse primeiro ano. Copa do Brasil, a não ser que o Paulo Brax me surpreende aí, né? E monta um timaço. Aí, claro, eu mudo de opinião. Mas como eu sei que não vai ser esse timaço, vai ser um time mediano pra bom, pra competir, eu acho que não tem dessa não. Copa do Brasil é ganhar as primeiras fases ali, pegou um time grande, o que vier pra frente é lucro, sem ficar poupando time. Joga o titular os 2, sou a favor, mas não vem poupar jogador do Brasileiro não. E o Brasileirão, cara, que começa em abril, pra mim é o grande foco do Vasco, é onde eu vou cobrar mais, é onde pra mim o Vasco tem obrigação. Obrigação de quê, mineiro? De cumprir o discurso. O que é não sofrer? O que é competir e não sofrer? Eu coloco como mínimo um 10º lugar. É mínimo um 10º lugar. Para baixo disso, 11º, 12º, ou até beirando a zona do rebaixamento, vai ter sido um trabalho ruim. Quanto mais perto da zona do rebaixamento, pior vai ter sido. Se brigar para não cair, então, para mim falhou já de cara 777. Tem que reformular tudo pro ano que vem. Se ficar em 10º cravado, eu acho que vai ter sido a minha expectativa. Eu vou falar assim, ok, beleza, valeu. Agora vamos subir a régua pro ano que vem. E qualquer coisa melhor que isso, se o Vasco conseguir um 9º lugar, ou um 8º, né, beliscando aquela pré-Libertadores, já pensou? Qualquer coisa disso pra cima, 7º, 6º então, porra, pra mim vai ter sido um ótimo trabalho. Porque você já tem umas 5, 6 equipes no Brasil estruturadas e com obrigação de estar entre essas vagas aí, essas primeiras vagas do Brasileirão. O Vasco ainda não tem. Pode ser que tenha. Paulo Brax pode nos surpreender. Mas hoje não tem. Vamos ser realistas. Dito isso, um 6º lugar, meu amigo, para mim é um excelente resultado. Veja bem, não tô aqui falando que é um resultado que condiz com o tamanho do Vasco, da história, porque vai ter muita gente querendo distorcer tudo. Eu tô falando da realidade atual, certo? História, já falei aqui, não ganha jogo. E eu vou te falar, não é difícil. Com a grana que o Paulo Brax vai ter para gastar, tem aliás para gastar, estão falando em 190 nesse primeiro ano, milhões. Mesmo que ele não use tudo em jogador, mesmo que ele pegue uns 20, 30 milhões ali e para reformar o CT e tal, fazer uma coisa top, ainda assim é uns 150, 160 milhões de reais. Gastou só 27 até agora. Tá, tem chão ainda, meu amigo. Dá pra trazer muito jogador. Então, assim, não é difícil, cara. Sabe? Com o mínimo de competência, esse 10º lugar, ele é assim, fácil. Dá pra buscar até coisa melhor. Tranquilo. No primeiro ano tem várias dificuldades na questão de se reforçar. E a gente já tá vendo algumas. A primeira delas é uma desconfiança do jogador, do empresário. Então, se entra um outro clube
com uma proposta parecida, o jogador tende a buscar esse outro clube que já está estabelecido no mercado como bom pagador, como o cara que você não vai precisar ficar entrando na justiça depois para receber. E o Vasco ainda tem essa fama, a gente ainda está pagando jogador, passou pelo Vasco há mais de 10 anos. Esse é o tamanho do buraco. E isso não é da noite para o dia que você conserta. É claro que alguns recados vão sendo dados. O do salário em dia, por exemplo, é um recado. Comprar jogador à vista, em dólar, é outra. Então, a gente vê sinais de que o Vasco vai se recuperar no mercado. Mas não vai ser isso, não vai acontecer da noite para o dia. A gente está vendo também, principalmente no mercado sul-americano, presidente de clube e empresário querendo inflacionar jogador, porque sabe que o Vasco vai ter esse investimento. Querendo ou não, chega em todos os empresários as propostas que o Vasco vem fazendo, os contratos que o Vasco vem fechando. E aí é aquela, pô, você pagou 2 milhões no fulano e quer pagar só 2 milhões no meu jogador aqui, que é muito melhor que esse cara? Eu quero é 4 milhões. Eu quero é 5 milhões. E o Vasco também não pode ser idiota, né? Vai ter jogador que o Vasco vai pagar acima do preço. Acho que a grande maioria do jogador que você tira de outro clube, você paga um pouco acima. É por isso que você tirou de lá. Se for pelo mais barato, o clube não vai querer vender à toa um titular. É por isso que a gente comprou o Léo do São Paulo. Se o Vasco oferece 5 milhões, o São Paulo não vende, né? Então, assim, teremos algumas dificuldades. Agora, a dificuldade maior sempre é dinheiro, né, gente? Vamos ser prático. Hoje tem grana, então nós temos que cobrar sim. Eu entendo que não vai ser mil maravilhas, mas a obrigação de cumprir esse discurso aí de competitividade e de não sofrer eu vou cobrar nesse primeiro ano. Vou cobrar. Falando de reforços, Pedro Raul, achei uma ótima contratação. Não é um craque, não é um jogador acima, né? Aquele cara fora de série. Mas no futebol brasileiro da atualidade é um jogador valorizado. É um jogador que vem de uma grande temporada na Série A e não está jogando num grande clube. Porque, né, ser atacante hoje do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro, você tem a obrigação de meter muito gol por temporada mesmo, porque vai criar muita coisa para você. E do Goiás? Não é bem assim, né? Então, um cara de temporada destacada e que eu vejo como uma ótima contratação, independente do que vai acontecer. Analisar a contratação depois é fácil, né? A gente tem que falar agora aqui se o clube foi bem ou não. Depois é fácil, é só ver se o cara jogou bem ou não, né? De Luca, não me empolga. Cara com potencial, uma aposta. Um jogador que com o Barbieri pode crescer e tudo mais. E uma aposta que eu gosto. Uma aposta que veio de graça e uma aposta de 22 anos. Eu acho que o jogador que você tem que apostar é assim. É com margem de evolução. Você trazer cara de 32 anos como aposta é sacanagem. Então, acho válido a aposta. Jogador para compor elenco. Lucas Piton. Titular de São Paulo. Titular do Corinthians. Muito bom ofensivamente, bom cruzamento, chutes de fora da área, dá uma dinâmica interessante no lado esquerdo do time, ofensivamente. Tem algumas dificuldades defensivas, como pude inclusive verificar com alguns amigos corintianos, que eu sempre troco algumas ideias. Acho uma boa contratação, não é ótima, excelente, mas uma boa contratação. Léo,
Titular de São Paulo, 26 anos. Ou 22? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vou falar besteira. O Léo Piton também 22, né? O Léo Piton também 22 anos. Então, outro jogador jovem. Deixa eu só confirmar aqui, família. Aproveitar que, né? Nós temos tempo. Podcastzinho sussa. Tá aqui. Léo, perfil do jogador. 26. Eu tá correto. 26 anos. Então, jogador que ainda, né? Tá entrando agora no seu auge físico. É um jogador que tem ali uma boa dinâmica de jogo, um bom passe, né? O torcedor do São Paulo pega muito no pé dele por alguns lances capitais onde ele falhou. Eu fui pegar alguns, inclusive. Cara, tem muito aquela parada do Fernando Diniz, de o time tem que sair tocando de qualquer maneira. E às vezes a equipe se embarana ali. E o Léo estava em alguns desses lances. E aí a torcida do São Paulo pegou muito no pé. Acho uma boa contratação também. Não é ótimo, não é excelente, mas também não é ruim. Boa. Esses são os fechados, né? Que podem fechar. Robson Bambu. Essa eu também não me empolga. Apesar de, mesma coisa, jogador mais jovem ainda, ainda tem espaço para evoluir e tudo mais. Apareceu muito bem, né? No Santos, no Atlético Paranaense. Depois no futebol francês e no Corinthians não conseguiu destaque. No Corinthians também a concorrência foi braba, né? Gil e Balbuena esse ano. Então assim, não me empolga muito, cara, para compor elenco também. E o Luca Aureliano, essa pra mim é igual o Pedro Raul, ótima contratação. Jogador que não é um jogador de muitos números, não é um jogador de muitos gols, um jogador que cria bastante, né? Cria muitas situações, dá uma dinâmica diferente. Ele pode jogar de segundo atacante, se você jogar ele num 4-4-2, ele pode jogar na ponta direita, se você gosta de jogar com 3 atacantes. Ele tem a característica de abrir na ponta direita e vir cortando para dentro. Isso confunde muito o marcador, porque você fica com um passe, você fica com um chute pro gol, você pode cortar para a linha de fundo a qualquer momento para fazer a jogada de cruzamento. Então esse tipo de jogador que o Vasco não tem com muita efetividade, né, recentemente. Tem os bons garotos aparecendo aí, mas um grande destaque assim, a gente não tem esse ponta, né? Vou lembrar aqui de um Éder Luiz, por exemplo, de um Euler, esses atacantes de lado que faziam muita fumaça, né? Eu acho que ele se enquadra, cara canhoto, tem um bom chute fora da área, jovem, já foi cobiçado aí por futebol europeu, né? Inclusive tem proposta aí concorrendo com a do Vasco. Então, jogador que com certeza se brilhar uma temporada aqui no Vasco, a 777 vai enfiar um caminhão de dinheiro pro cofre. Vai vender bem. E é isso, né, cara? As outras eu não vou ficar entrando muito aqui, Ivan, goleiro, porque ainda não tá muito certo, né? Ou tá fechado com o clube ou tá fechado com o jogador. E a gente sabe que tem que ter um acordo com os dois, né? Questão do Jair. Eu vi muita gente falando que já tinha negócio, de repente o Vene Casagrande traz que não tem nada, e que tem duas equipes do futebol brasileiro que já tem maior contato com o Galo pelo jogador. Então, assim, vamos devagar nesses outros nomes. Eu acho que por enquanto é Robson Bambu e Luca Orelhano, devem ser os próximos a serem anunciados. O resto eu vou esperar um pouco mais, ter um pouco mais de responsa e segurar a ansiedade, né? Porque quanto mais a gente fala aqui, mais vocês ficam ansiosos daí. E quando não fecha, às vezes a torcida acaba descontando no clube, né? E o clube não falou nada. Foi só a gente aqui no YouTube, foram as páginas de Instagram, Twitter, Facebook, né? WhatsApp também, hoje é muito forte, né? Então, vamos ter um pouco de paciência. A minha paciência, cara, ela vai ter algumas fases, como eu disse, né? Eu acho que agora para a Florida Tour a gente tem que ter pelo menos um time. Ali para a Copa do Brasil a gente tem que ter um time e alguns reservas. E lá na boca do Brasileirão, os tais 80% do elenco pronto, conforme promessa do Paulo Brax. Acho que essa é a minha paciência por aí, né? Então tem 15 dias aí.
777, pro Mineirinho começar a apavorar. Espero que não seja necessária a presença do Bad Mineiro, inclusive, que tá sumido. Me disse que vai aparecer agora em 2023, né? Porque agora é Série A, o pau quebra. E aí o Bad aparece. Beleza, meus queridos? Ó, desejar a vocês um feliz 2023. Muito obrigado a vocês que me acompanham aqui. Desejo sinceramente que todos os seus objetivos sejam alcançados, metas. E claro, né, cara, um Vasco diferente. Um Vasco que não vai ainda estar top como a gente quer ver um dia, mas que já vai estar diferente. Eu acho que já vai ser suficiente pra gente aquecer a esperança de novo do nosso time, sobre o nosso time. E aí pra 2024 a gente sonha mais. Tem que ser passo a passo, família, infelizmente. Eu queria só estalar o dedo e tá tudo diferente, mas não é assim que acontece, né? Ainda tem muito contrato vigente, tem muita coisa, muito resquício ainda, que só o tempo vai tirando de vez e entrando a nova era da SAF aí. A SAF é perfeita, a SAF vai ser o Vasco melhor do mundo para sempre? A gente sabe que não. Futebol é cíclico, futebol não é uma receita de bolo, futebol não é ciência exata. Mas com organização, com dinheiro, com profissionalismo, eu acho que a tendência maior é que a gente tenha mais possibilidade disso acontecer. Do jeito que tava, sei nem se subia. Ia explodir salário atrasado. Hoje o clube tava um inferno, as contratação bosta. Então, vamos lá. Esperança, família. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Nossa, falei demais. A gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá.